Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre funções inorgânicas e vamos começar pelas funções óxidos, ok? Falando das funções inorgânicas, começando aí por óxidos, e a gente vai usar uma sequência que, falando primeiramente dos óxidos, vai ficar mais fácil da gente entender depois as bases, a formação das bases, a formação dos ácidos e, posteriormente, a reação de neutralização ácido-base, tá? Então, vamos lá. Definição de óxidos, nós temos aí, ó. Óxido é todo composto binário, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Em relação à eletronegatividade, nós só temos um elemento mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. O flúor, ele se liga ao oxigênio, mas a substância não é considerada um óxido, tá? Então você tem aí ó, o difluoreto de oxigênio e o difluoreto de dioxigênio, OF2 e O2F2, tá? Então ela não tem uma classificação específica aí nas funções inorgânicas. Talvez seja até estranho aí para vocês verem. Não é comum de você ver essas duas substâncias, tá? Formulação, né? Fórmula geral, aliás. Na fórmula geral dos óxidos, ela é muito simples. Só tem um oxigênio e um outro elemento químico. Esse outro elemento químico, como nós já falamos, não pode ser o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. E aí a gente pode perceber que, no caso aí, ó, o X indica o número de átomos do elemento na fórmula e o Y o número de átomos de oxigênio na fórmula, tá? E para formular? Na formulação dos óxidos, nós vamos ver o seguinte: em ligações químicas, a gente aprendeu que a gente pegava lá a valência dos elementos, né? E aí, para poder igualar as valências, a gente cruzava as valências, né? A valência de um elemento virava o índice do outro e vice-versa. Tudo bem? A gente vai aliar isso agora ao estudo de Knox, que nós vimos na aula anterior, né? A gente pode perceber aí o seguinte, ó, o alumínio, nós vimos lá na tabelinha de Knox, que o alumínio tem carga 3+, é fixo, o alumínio boro, são da família 3A. E o oxigênio, eu falei para vocês que na maioria das vezes o oxigênio tem carga 2-, né? Ele só vai ter carga diferente disso nos peróxidos, que nós vamos ver no finalzinho dessa aula, tá? Então como é que eu faço para poder igualar? Eu tenho 3+ e 2-. Em ligações químicas a gente aprendeu que a gente faz como? Cruza as valências, né? O 3 aí, que é a valência do alumínio, vai para o oxigênio e o 2 do oxigênio vai para o alumínio. Então a fórmula vai ser a L2O3. Lembrando um pouquinho também de Knox, é só você lembrar que nas substâncias compostas, a soma das cargas tem que dar 0, né? Se a gente somar aí, ó, o alumínio 3+, são 2 alumínios, vai dar 6+. O oxigênio é 2-, são 3 oxigênios, vai dar 6-. Então as cargas se anulam, ok? Nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos, ela segue duas regras básicas. Uma que é chamada regra oficial, que é IUPAC, né? IUPAC é uma abreviação de União Internacional da Química Pura e Aplicada. É uma regra padrão, tá? Então todos os óxidos podem seguir essa regra e vão seguir essa regra, tá? Essa regra fala da seguinte forma: você escreve prefixo antes da palavra óxido, tá? E depois de prefixo mais o nome do elemento. O prefixo antes da palavra óxido indica o número de átomos de oxigênio. E o prefixo antes do nome do elemento indica o número de átomos do elemento, ok? Então, uns exemplos aí para vocês verem, ó. CO, monóxido de carbono. CO2, são 2 oxigênios. Dióxido de carbono, tá? P2O3, aí vai ser trióxido de fósforo. H2O, que é a água, né? Monóxido de hidrogênio, é um nome possível também, tá? E aí você pode estar se perguntando, por que que aqui no caso do carbono, que eu tenho um átomo de carbono aqui no CO e um átomo de carbono no CO2, não apareceu monocarbono? Eu até vou reforçar isso depois, porque é o seguinte, o prefixo mono antes do nome do elemento, ele pode ser suprimido. Então não preciso escrever monóxido de monocarbono, dióxido de monocarbono. E além de eu não precisar, você não vai ver isso, tá? Não é comum de se escrever dessa forma, tá? Só quando é acima de um átomo, 2 acima. Saindo aí da nomenclatura oficial,
nós temos, que é a IUPAC, né, nós temos a nomenclatura não oficial. E aí nós vamos dividir em óxidos metálicos e óxidos não metálicos. E ainda dentro dos óxidos metálicos, nós vamos dividir em metal com NOx fixo, tá? E metal com NOx variável. Então, metal com NOx fixo, regrinha básica vai ser essa aí, ó, óxido de e o nome do elemento. Então, fecha por aí. Então, alguns exemplos aí pra gente, ó. Na2O, primeiro aí, ó, o sódio é da família 1A, tem NOx fixo, então vai ficar óxido de sódio. CaO, cálcio, família 2A, também tem NOx fixo. Vamos lembrar um pouquinho da tabela da aula de NOx, né? Então, vai ser óxido de cálcio, também conhecida como cal virgem, tá? Usado em construção civil. Aí nós temos aqui, ó, Ag2O, prata, tem NOx fixo também, então óxido de prata. E a L2O3, nós vimos também NOx, né, lá na aula de NOx, que o alumínio tem NOx fixo, assim como o boro da família 3A. Então vai ser óxido de alumínio, também conhecida como alumina, presente na bauxita, de um mineral de onde vai se extrair o alumínio. Ainda em nomenclatura de óxidos metálicos, agora para metal com dois valores de NOx. Os metais eles têm uma característica interessante. Eles têm NOx fixo ou dois valores de NOx. Existem metais que têm diferença em relação a essa observação, porém, são metais, é um grupo muito pequeno. Nós vamos discutir ao longo da aula, tá? Mas, metal com dois valores de NOx, nós temos duas nomenclaturas possíveis. Uma delas, a primeira aí, ó, óxido de nome do elemento e a valência em algarismo romano. Lembrando, gente, eu estou falando em valência aqui, e valência é um número, não é a carga. Por exemplo, alumínio é 3+, a valência é 3, tá? Eu não preciso falar que é valência 3+, tudo bem? Então, essa é a primeira regra. A segunda regra, eu vou escrever óxido, o nome do elemento e as terminações oso e ico. A terminação oso ela é utilizada para quando o elemento está com seu menor NOx. E a terminação ico é utilizada para quando o elemento está com seu maior NOx. Uma característica interessante dos metais é que normalmente, isso não é uma regra fixa, normalmente o menor NOx nos metais fica entre 1+ e 2+. E o maior NOx fica entre 3+ e 4+, tá? Aí uma tabela para a gente poder exemplificar bem isso. Nós temos aí, ó, primeira linha, o cobre e o mercúrio, tá? Eles têm NOx possíveis 1+ e 2+, ok? Então até coloquei uma corzinha diferente aí para vocês, ó. A cor vermelha é o menor valor de NOx para esses elementos, terminação oso, a cor azul é o maior valor de NOx para esses elementos, então terminação ico. Se eu for pegar aqui, por exemplo, a segunda linha, chumbo, estanho, platina e titânio, pode ser 2+ e 4+. Ferro, cobalto e níquel na terceira linha pode ser 2 e 3. Ouro na quarta linha pode ser 1 e 3, tá bom? Então aí tá as terminações que você pode utilizar. Um exemplo seria aí, ó, FeO, né? No FeO, se a gente for fazer o cálculo do NOx, oxigênio 2-, então, lembrando, substância simples, a soma tem que dar 0. Então, ferro vai ser 2+, tá? Então, vai ser carga 2+, óxido de ferro 2, tudo bem? Seguindo a nomenclatura com NOx algarismo romano. Ou ainda, o ferro com NOx 2+, é o menor valor de NOx dele, tá? Tá aqui na tabela, ó. 2+, menor valor de NOx. Então, terminação oso. Então, seria óxido ferroso. E por último ainda, o monóxido de monoferro. Anteriormente, eu falei na nomenclatura UPAC que o mono antes do nome do elemento pode ser suprimido. Então, na verdade, aqui ficaria monóxido de ferro. Tiraria o mono, por isso que eu botei entre parênteses aí. E no Fe2O3, que é o segundo exemplo, o ferro está com carga 3+. Então, seria óxido de ferro 3 ou óxido férrico, porque 3+ para o ferro é o maior NOx dele. Então, óxido férrico. Ou ainda, pela nomenclatura UPAC, trióxido de ferro. Uma observação importante, os elementos chumbo, cobre e ouro, eles, quando a gente utilizar as terminações os e ico, a gente deve usar os nomes deles em latim. Então, os nomes em latim são esses aí, ó. Chumbo é plumbum, cobre é cuprum, ouro é auro. Né? O chumbo, pela tabela que nós vimos aí anteriormente, pode ser 2+ e 4+. Então, 2+ vai ser oso e 4+ vai ser ico.
Aí ficaria da seguinte forma: se o chumbo for 2+, é plumboso. Se o chumbo for 4+, é plúmbico. No caso do cobre, pode ser 1 e 2, ó, chumbo 1+ é oso, cuproso. O chumbo não, perdão, o cobre 1+ é oso, tá? Então é cuproso. E o cobre 2+ é ico, então cúprico, tá? E no caso do ouro aí, ó, ouro 1+ é oso, então seria auroso. E o ouro 3+ é ico, então seria áurico. A nomenclatura dos óxidos não metálicos, ela vai seguir uma regrinha padrão aí. Nós vamos escrever a palavra óxido e vamos usar as regras que estão nessa tabela. Nessa tabela a gente pode perceber que eu tenho aqui os elementos que vão da família 3A a 7A, ok? Então, ó, 3A, 3+, 4A, 4+. São os valores de NOx possíveis. Então, essa regra aí é bem simples. Nome do elemento mais rico. Nos elementos da família 5A, eles podem variar o NOx de +1 até +5, ou de 1+ até 5+. Então, eu vou ter essas regras aí. Ó. Se for 1+ aqui, ó, eu vou ter hipo, nome do elemento, mais oso. Se for 3+, eu vou ter nome do elemento e oso. Se for 5+, eu vou ter aqui, ó, nome do elemento mais ico, ok? Da família 6A, vou citar um exemplo aí do enxofre, ele pode ser 4+ e 6+. 4+ é o menor NOx, então aqui ficou fácil, né? Menor NOx, terminação oso. E no caso 6+, maior NOx, terminação ico. Os elementos da família 7A, eles têm vários valores de NOx possível. Eles vão de 1+ até 7+. Então a regra vai ser a seguinte: se for 1+, hipo, nome do elemento, ioso. 3+, nome do elemento, ioso. 5+, nome do elemento, hipo. E 7+, vai ser o prefixo per, mais nome do elemento, mais ico, né? Uma observação importante: se você reparar, os elementos da família 5A, os valores são ímpares, ó. Começa em 1, 1, 3, 5. Da família 6A, 4 e 6. Da família 7A, vai de 1 até 7. Então, 1, 3, 5 e 7. Então, os valores são ímpares, né? Isso pode ajudar vocês aí na hora de entender e gravar essa tabela. Alguns exemplos para a gente poder fixar melhor isso. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aí, CO2. No CO2, o carbono tem NOx 4+, né? Então, se a gente for seguir a tabela que está na página anterior, no slide anterior, você vai ver que é óxido carbônico, né? Isso, terminação ico. Né? O carbono é da família 4A. E no caso aí, se eu for usar a nomenclatura IUPAC, eu vou escrever dióxido de monocarbono. Não escrevo monocarbono, lembra que a gente comentou isso anteriormente, né? Então é só dióxido de carbono. Se eu passar aí para o P2O5, eu vou ter aí, ó, fósforo da família 5A. É um exemplo bem típico aí, fósforo, para poder a gente exemplificar aqueles valores de NOx. Então, o fósforo aí vai ser terminação ico, né, que é o maior NOx possível dele. Eu não sei se vocês repararam na tabela anterior que sempre o maior NOx possível é o número da família. E a gente já tinha discutido isso aí na aula de ligações, tá? Então P2O5 vai ser óxido fosfórico, né, ou pentóxido de fósforo. No caso do Cl2 aí, ó, Cl2O, eu vou ter o cloro da família 7A, então um óxido hipocloroso, ó, o NOx dele aqui, ó, é 1+, tudo bem? Ou monóxido de dicloro. No caso aqui do Cl2O7, o NOx do cloro é 7+, não é isso? Então, como ele é da família 7A, lembra que é per e ico. Então, óxido perclórico ou epitóxido de dicloro, tudo bem? SO2 é um exemplo da família 6A. Nós temos aí, ó, o enxofre está com carga 4+. Eu estou partindo do princípio que calcular o NOx para vocês já se tornou comum, né? Já se tornou mais fácil, tudo bem? E aí, ó, vai ser óxido sulfuroso. Esse termo anidrido aqui, ó, já eu vou falar dele, tudo bem? E aí, ou também pode ser dióxido de enxofre. Eu coloquei um mono entre parênteses aqui para lembrar que é um átomo só de enxofre, tudo bem? E no SO3,
o NOx do enxofre é 6+, é o maior valor de NOx possível para ele, porque ele é da família 6A, então vai ser óxido sulfúrico, tá? Ou ainda trióxido de enxofre, ok? E aí, para poder falar desse anidrido aí, ó, da observação 1. No caso dos óxidos não metálicos, que eles são classificados como óxidos ácidos, vou falar já já sobre isso, a gente pode substituir a palavra óxido pela palavra anidrido. E é normal substituir. Então, por exemplo, o CO2 lá em cima, ele ficaria como anidrido carbônico, tá? O enxofre, por exemplo, igual aqui, o SO2, ficou, SO2 aqui, ó, ficou como anidrido sulfuroso, né? O SO3 ficou como anidrido sulfúrico, tudo bem? Isso aí é normal de acontecer, ok? E claro, o contato, lendo sempre sobre isso, é que vocês vão conseguir gravar melhor isso aí, tudo bem? Uma segunda observação é a seguinte: os óxidos não metálicos, a gente não costuma utilizar o NOx algarismo romano. Por isso que até na hora que eu fui falando aí, eu não falei, por exemplo, no CO2 óxido de carbono 4. Por que isso? Tá aqui, ó. Essa nomenclatura aí, ela não é comum. Ela é muito comum para os óxidos metálicos, tudo bem? Eu coloquei somente porque, se vocês verem alguma questão escrevendo dessa forma, né, pode até aparecer, mas se eu tiver que escrever, eu não vou escrever essa nomenclatura com o NOx em algarismo romano, tá ok? Classificação dos óxidos. Os óxidos, eles serão classificados conforme o tipo de elemento ou a característica do elemento que está ligado ao oxigênio. Então, nós temos primeiramente aí os óxidos básicos. Quem são os óxidos básicos? São aqueles em que o oxigênio está ligado a um metal. Normalmente são os metais da família 1A, 2A, né, alcalinos, alcalinos terrosos, e metais com NOx baixo, normalmente 1+ e 2+, né? Temos alguns exemplos aí. O FeO por último, né? Tá aqui, ó, é um óxido metálico. Característica deles: eles reagem com água formando base e reagem com ácido formando sal e água. Isso é muito importante, porque quando a gente chegar lá no finalzinho das funções inorgânicas, eu vou precisar de lembrar dessas características, tá? Então, os óxidos básicos reagem com água formando base e reagem com ácido formando sal e água, ok? Ainda na classificação, nós temos aí os óxidos ácidos ou anidridos. Característica deles são formados por ametais ou metais com NOx alto. São aqueles metais que eu tinha comentado anteriormente, que eles têm um comportamento um pouco diferenciado, tudo bem? Eu vou citar aqui, por exemplo, o manganês. O manganês é um metal de transição, mas aqui ó, ele está com NOx 7+, NOx alto, então ele tem comportamento de óxido ácido, mesmo sendo um metal. E o manganês, quando tem o NOx abaixo de 4+, ele tem um comportamento de óxido básico. Tá aí, ó. Os óxidos ácidos, eles reagem com água formando ácido e reagem com base formando sal e água, né? Quando eu coloquei aqui como segunda reação, tanto para o óxido básico quanto para o óxido ácido, são reações de neutralização, tudo bem? Essas reações de neutralização, o nome já diz, ela neutraliza. Quando eu for falar de sais, eu vou enfatizar melhor isso aí, que é a neutralização ácido-base. Mais uma classificação, nós temos aí os óxidos anfóteros. O que é isso? Anfóteros ou anfipróticos é porque eles têm um caráter intermediário entre ácido e básico. Então eles podem se comportar ora como óxido ácido, ora como óxido básico. Aí você vai falar, e aí, como é que eu vou descobrir? Não tem jeito, é saber quais são os elementos que formam esses óxidos. Os elementos estão aqui, ó: zinco, alumínio, chumbo, estanho, arsênio e antimônio. Tudo bem? Arsênio e antimônio com NOx 3 e 5+, e ainda tenho aqui, ó, o manganês 4+, e o cromo 3+. São os elementos que formam. O que significa ele ter um comportamento intermediário entre o óxido ácido e o óxido básico? Que é o seguinte: se eles forem colocados para reagir com uma base, eles vão se comportar como óxido ácido, né? Lembra de reação ácido-base. Se eles forem colocados para reagir com uma base, eles se comportam como óxido ácido. Se eles forem colocados para reagir com um ácido, eles vão se comportar como óxido básico, tá?
Ainda na classificação, nós temos aí os óxidos neutros ou indiferentes. São aqueles óxidos, eles são covalentes, são substâncias moleculares, mas eles não reagem nem com água e nem com base. Né? Eles só podem sofrer reação de oxidação, que é a reação com oxigênio. E são 4 apenas. Tá aí, ó. SO, NO, CO e N2O. Tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, SO é o monóxido de enxofre, eu tenho o CO, que é o monóxido de carbono, aí eu tenho aqui, ó, o NO, que é o óxido nítrico, e o N2O, que é o óxido nitroso. Eu coloquei nessa sequência aí para ficar mais fácil para vocês gravarem, né? Tem uma frasezinha aí para você gravar fácil, que seria, ó, soco no N2O, tá? Então, soco no N2O seria a frase para você gravar esses 4 aí, tudo bem? E uma observação, cuidado. N2O3 é anidrido nitroso, N2O5 é anidrido nítrico, tudo bem? Qual a diferença entre eles? O anidrido é um óxido ácido, então ele reage com água formando ácido, reage com base formando sal e água. O óxido nítrico é um óxido neutro, tá aqui, ó. Óxido nítrico é um óxido neutro, então não reage com ninguém. Óxido nitroso também é um óxido neutro, não reage com ninguém, nem com ácido, nem com água e nem com base. Mais uma classificação, nós temos aí os óxidos duplos ou mistos. São considerados pela formação de 2 outros óxidos. Então, nós temos aí, por exemplo, ó, fórmula geral, M3O4, onde M pode ser ferro, chumbo e manganês. São só esses 3 elementos aí, tá? A fórmula geral deles vai ser essa aí, ó, M3O4. Então, se você ver Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4, são óxidos mistos. Aí um macetinho para você perceber que é um óxido misto, se você esquecer que é M3O4, é o seguinte. Quando a gente formula os óxidos, a gente cruza as valências, não é isso? Então, ó, não temos oxigênio com carga 3-, tudo bem? E muito menos ferro com carga 4+, né? E aí, ó, significa o quê? Esse óxido aí é um óxido duplo, tudo bem? Ainda na classificação, né, a última aí, que são os peróxidos, também muito importantes, são formados por metais alcalinos, alcalinos terrosos e o hidrogênio. Apenas essas 3 classes de elementos aí. Características: tem caráter básico, tá? Eles, devido a uma ligação especial, que é chamada ligação peróxido. A ligação peróxido é essa ligação aqui, ó, é uma ligação covalente entre 2 átomos de oxigênio. Aí só para a gente lembrar aí de ligação iônica e covalente, né? Se eles são óxidos metálicos, tudo bem. Quando for formado por metal, metal com oxigênio, metal com ametal, vai ser ligação iônica, tá? Somente o peróxido de hidrogênio que é molecular. Os outros são compostos iônicos, tudo bem? Mas eles têm essa ligação especial aqui, que é chamada ligação peróxido, que é onde eu tenho o oxigênio ligado ao oxigênio. Aí o metal vai entrar de um lado e um outro átomo do metal vai entrar do outro aqui, ok? E nesse caso o oxigênio tem NOx-1. Lá na tabela de NOx, na aula de NOx, nós vimos isso, que o oxigênio tem NOx-2. Porém, nos peróxidos vai ser NOx-1. Fórmula geral, quando for metal alcalino, vai ser M2O2. Quando for metal alcalino terroso, vai ser MO2. Nesse caso, uma observação importante é que a gente não simplifica a fórmula dos peróxidos, tudo bem? E a nomenclatura é muito simples. Você vai ser peróxido de e o nome do elemento. Então, 3 exemplos aí, ó. Na2O2, que eu tenho peróxido de sódio, CaO2, que eu tenho peróxido de cálcio, e o H2O2, que eu tenho peróxido de hidrogênio, ok? Então essa é a nossa aula sobre óxidos, tá? Então, pessoal, nessa aula sobre óxidos, né, ao longo da aula que eu fui comentando com vocês, é muito importante que vocês aprendam bem a função óxidos, porque ela vai te dar todo o norte para você entender as bases, entender os ácidos e depois os sais, que é resultante da reação de neutralização ácido-base, ok? Então, mais uma vez aí, reforçando, bom estudo a todos, tá? E até a próxima.